Pessoal, pronto aí, ó. Silêncio, virar pra frente. Vou prestar atenção aqui. Na última aula eu tinha passado algumas questões, nós começamos a corrigir, onde a gente parou. Da 8. Vai começar a 8 agora. Qual que é a 8? Explica a ética, política, Robson Luciano. Sim, você fala mais cedo. Agora é a 8. Qual que é a 7? Explica o materialismo e o empirismo do corpo de arte. Vou voltar no Hobbes. Quem foi o Hobbes? Filósofo inglês. Vira a transição do século XVI para o século XVII. E um importante representante do movimento filosófico conhecido como empirismo. Então, para ele, nós conhecemos graças à experiência sensível, ou seja, graças aos sentidos. E tudo que os nossos sentidos podem conhecer e perceber são coisas materiais. Por isso, o materialismo hobbesiano. Materialismo por quê? Porque nossos sentidos só podem conhecer aquilo que é material, só há matéria. Então nós não podemos conhecer o mundo espiritual. Por quê? A gente não pode ver, não pode ouvir, não pode tocar, não pode sentir sabor, nem o cheiro do mundo espiritual. Ou de nada que seja espiritual. Eu não posso conhecer a Deus, não posso conhecer os anjos, não posso conhecer qualquer realidade extrasensível. Por quê? Porque eu não posso perceber com os sentidos. Então, com os meus sentidos, eu só posso conhecer o mundo material, a matéria. O mundo material, que segundo ele é composto de corpo e movimento. O corpo e o movimento ocorrem de maneira mecânica, por isso o mecanicismo. Então o universo funciona de forma mecânica. O que significa isso? Através de relações de causa e efeito. E por isso o universo funciona de forma previsível. Se você conhece a causa, você pode conhecer o efeito, ou pode prever o efeito. Por exemplo, a Terra demora quanto tempo para girar em torno do seu próprio eixo, fazendo um movimento de rotação? 23 horas, 56 minutos e alguns segundos. Então é previsível esse movimento, ela sempre fará o mesmo movimento diariamente em torno do seu próprio eixo. A mesma coisa acontece com o movimento de translação. Quanto tempo a Terra demora para girar agora volta em torno do Sol? 365 dias, 6 horas, alguns minutos e alguns segundos. Então o universo funciona de forma previsível, mecânica, através de relações de causa e efeito. Onde há fumaça, fogo. Fogo é a causa, o efeito é a fumaça. Um outro exemplo de relação de causa e efeito. Mais alguém? Quando a semente é nessa árvore. Semente é a árvore, né? A semente é a causa, o efeito posterior é a árvore. Começa com a semente vira um brotinho. O brotinho vira uma planta, a planta vira árvore. A árvore dá o quê? O botão. O botão vira uma flor. E a flor vira uma fruta, né? É assim que funciona. Tudo começa com a semente. Depois vem o brotinho, a planta, a árvore, o botão.
depois a flor. Esse é o funcionamento mecânico da realidade. Então, corpo em movimento, segundo ele, existem dois tipos de corpos: os corpos naturais e os corpos artificiais. O corpo natural é aquele que não foi transformado pelo homem. Por exemplo, a árvore é um corpo natural. Agora a mesa é um corpo artificial. Eu peguei a madeira da árvore, transformei numa mesa, numa cadeira. E dentre os corpos artificiais, aqueles produzidos pelo homem, tem um corpo artificial que ele vai estudar. E vai se deter sobre o seu modo de funcionamento, que é o estado. Então, o corpo artificial do estado é um corpo criado pelo ser humano. E essa instituição é responsável pelo quê? Por gerir e administrar as relações entre os indivíduos em uma determinada sociedade. Para Thomas Hobbes, esse corpo artificial, que é o Estado, tem que ter poderes absolutos. O que significa isso? Ter o poder sobre a nossa vida, a nossa liberdade e sobre os nossos bens. E ter o poder de fazer o que bem entender, executar, legislar e julgar. Próxima questão. Explica a ética e a política no Brasil. Vamos explicar os materialismos do purismo, a ética e a política. A ética vem do grego ethos, que quer dizer costumes, comportamento. Então a grande preocupação da ética é como nós devemos nos comportar. O que eu devo fazer? O que é o bem e o mal para mim ou para os seres humanos? Segundo Thomas Hobbes, a ética, o nosso comportamento, ele é determinado pelos nossos instintos, pelas nossas pulsões, que nos levam a buscar o prazer e a fugir da dor. Tudo em nome da autopreservação. Então, para me preservar e buscar o prazer, eu posso fazer o que eu bem entender. Assim como para fugir da dor. Como que eu devo me comportar? Eu devo fazer aquilo que vai preservar a minha vida e me trazer prazer. Então, se uma pessoa tem alguma coisa que eu quero e eu não tenho, e acho que aquilo me provocará prazer ou produzirá prazer, eu vou lá e pego da pessoa. Se outra pessoa enche meu saco, eu posso matá-la, porque ela está me provocando dor e sofrimento. Se alguém está me azucrinando, ou se eu não gosto de alguém, eu posso prender essa pessoa, escravizar. É a ética natural. Mas esse comportamento existia no mundo natural, da natureza, no estado de natureza. Quando a gente estava no estado de natureza, cada um tinha o direito de fazer justiça com as suas próprias mãos. Por isso, quando os seres humanos viviam no estado de natureza, antes de viver em sociedade organizada, antes de ter o estado, os seres humanos, segundo Thomas Hobbes, viviam um estado de guerra de todos contra todos. Por quê? Porque cada um era egoísta, cada um queria buscar ali o seu próprio prazer, a sua própria satisfação. Então, chega um momento que de tanto guerrear, e ali eles estavam se destruindo uns aos outros seres humanos, eles falaram, peraí, vamos fazer um acordo aqui, vamos fazer um pacto, um contrato. Vamos viver em sociedade e criar um Estado. Aí a gente renuncia ao nosso poder de fazer justiça com as próprias mãos e dá esse poder para o Estado. Quem vai fazer justiça agora é o Estado. Então o Estado, para garantir a paz e a segurança, ele pode tudo. Ele pode tirar a nossa vida, se a gente representar uma ameaça na sociedade. O Estado pode tirar a nossa liberdade, pode nos prender, se a gente representar uma ameaça para a sociedade. E o Estado pode tirar os nossos bens, as nossas propriedades, se a gente representar uma ameaça para a sociedade. Então aí nasce a política. E é por isso que o Hobbes defende na política o quê? O absolutismo. Um Estado com poderes absolutos. O que significa ter poder absoluto?
O Estado tem o poder sobre a nossa vida, sobre a nossa liberdade e sobre os nossos bens. Se a gente representar um perigo para o Estado pode tirar a nossa vida, a nossa liberdade e os nossos bens. E é o Estado também quem vai fazer as leis, executá-las e julgar conforme as mesmas. Então, este é o poder absoluto do Estado defendido pelo Thomas Hobbes. Quem foi John Locke? Outro filósofo inglês. Que viveu no século XVII. E outro importante representante do empirismo. Então, para ele, nós conhecemos graças à experiência sensível, ou seja, graças aos sentidos, século XVII. Próxima questão. Explica a teoria da tábua rasa de John Locke. Então, ele é empirista. Para ele, quando a gente nasce, a gente é uma tábua rasa. Ou seja, uma tábua sem nenhum tipo de inscrição. Uma folha de papel em branco. Quando a gente não nasce com conhecimento nenhum, com ideia alguma. Todas as ideias e todo o conhecimento que nós iremos adquirir virá da experiência sensível, ou seja, dos sentidos. Não há nada no nosso intelecto que não tenha nele chegado, senão por meio dos sentidos. Então essa é a teoria da tábua rasa do John Locke. Próxima questão. Qual foi a crítica de Locke ao absolutismo e o que defendia ser liberalismo? Então Locke vai defender o liberalismo. E o liberalismo defende as liberdades. Quais são as liberdades defendidas pelo liberalismo? A primeira liberdade que ele vai defender é a liberdade de expressão. Contra o absolutismo. No absolutismo não tinha liberdade de expressão. Se você falasse algo que desagradasse o rei podia mandar te matar, o rei podia mandar te prender, o rei podia tomar os seus bens. Não havia liberdade de religião. Se você não professasse a religião do rei, você poderia perder a sua vida, a sua liberdade e os seus bens. Um exemplo é Thomas More. Thomas More foi um filósofo inglês que viveu na época do Henrique VIII, que fez a reforma protestante na Inglaterra e criou a igreja anglicana. E aí o Thomas More ele escreveu uma obra chamada Utopia. Utopia vem do grego topos, que quer dizer lugar. Em grego, é uma expressão que pode ser traduzida como lugar ou aquilo que não existe. Então, utopia seria um lugar que não existe. Mas ele idealizou esse lugar que não existe, que seria uma ilha, onde as pessoas viviam em perfeita harmonia e paz uns com os outros. Não existia desigualdade social, não existia violência nem criminalidade, porque todos tinham tudo em comum. Então essa é a sociedade ideal do Thomas More, a utopia. Ele era católico e não quis se converter para a igreja anglicana. O que o rei fez? Mandou matar. A mesma coisa acontecia no nosso país aqui. No período colonial, no período do Brasil Império, vigorava um regime chamado de padroado. O que é o padroado? O regime de padroado é que estabelece a união do Estado com a Igreja. Então existe uma religião oficial do Estado. Qual que era a religião do Estado português? Oficial. Religião católica. Quem não fosse católico poderia parar no tribunal da Inquisição. Inclusive aconteceu com muitos protestantes e judeus na época do Brasil colonial. E também na época do Brasil imperial, a religião oficial também era o catolicismo. Outros cultos eram proibidos. Outras religiões eram proibidas no nosso país. Legal também a liberdade política. Ou seja, a liberdade de você escolher os seus
representantes, os seus governantes, e participar do processo político. No absolutismo não existia liberdade política. Você não podia eleger o seu governante. O poder era hereditário, inato. A pessoa já nascia destinada a ser rei ou rainha, de acordo com a sua dinastia, a sua família. Ele fazia parte ali do estado das pessoas nobres, a nobreza. E dentro da nobreza tinha aqueles que eram da dinastia, da família real. Então não havia liberdade política, você não podia eleger os seus governantes. E é por isso que o John Locke vai defender, com o seu liberalismo, o parlamentarismo. O que é o parlamentarismo? Oi? O parlamentarismo é um regime de governo onde quem governa é o parlamento. O parlamento é eleito pelo povo. E a função do parlamento é o quê? É ser o poder legislativo, ou seja, fazer as leis. No absolutismo, o rei estava acima da lei. Com o parlamentarismo, o rei começou a estar submisso também à lei. Se o rei cometeu algum crime, ele vai ser julgado como qualquer outra pessoa, porque todos são iguais perante a lei na concepção parlamentarista. Ele defendia o parlamentarismo, o parlamento também elege o seu primeiro-ministro, que será o chefe do poder executivo. E o rei passa só a reinar, não mais a governar. Passa a ser um figurante, não mais um governante. Então, John Locke defendia o parlamentarismo, a liberdade política e a liberdade também econômica. Na época do absolutismo não tinha liberdade econômica, porque vigorava o mercantilismo. O que foi o mercantilismo? Vocês lembram? O Estado intervia na economia, buscando ter o quê? Uma balança comercial favorável, ou seja, exportar mais do que importar. E para ter essa balança comercial favorável, o rei controlava, e o governo, o Estado controlava a economia, não deixando com que as pessoas comercializassem com quem quisessem e bem entendessem. Você só poderia comercializar com quem fosse autorizado pelo rei, pelo Estado. E tinha, dentro do mercantilismo, o metalismo. O Estado era considerado rico quanto maior quantidade de metais preciosos esse Estado tivesse. E tinha também o pacto colonial do mercantilismo e do absolutismo. Estabelecia o quê? Pacto colonial. Que a colônia só pode comercializar com a metrópole. No caso do Brasil, o Brasil só podia comprar algo da Europa através de Portugal. Mesmo se tivesse outro país que tivesse um produto melhor e mais barato, o Brasil não podia comprar do outro país, tinha que comprar de Portugal, mais rico e mais caro. A mesma coisa acontecia com o que nós produzimos aqui. Tudo que a gente produzia aqui e que ia para a Europa, era exportado para a Europa, a gente não podia vender para outros países europeus, só podia vender para Portugal. Mesmo que outro país europeu quisesse pagar mais caro no produto, a gente tinha que vender para Portugal, no preço que Portugal estabelecia. Então isso era o pacto colonial, é uma interferência do Estado na economia. E o John Locke, depois, principalmente no século XVIII, vão defender a liberdade econômica, a não interferência do Estado na economia. Próxima questão. Quem foi David Hume? Quem foi David Hume? Escreve-se Hume, mas pronuncia-se Hume. Escocês. Viveu no século XVIII, transição do 17 para o 18, e outro representante do empirismo.
seja, nós conhecemos graças à experiência sensível, graças aos sentidos. E tudo o que nós temos são impressões e ideias. Qual que é a diferença entre impressões e ideias? Impressão é isso que vocês estão tendo agora. Vocês estão me vendo? Quem está dormindo, diz que todos estão me vendo. Então vocês estão tendo uma impressão visual. Vocês estão me ouvindo? Ou não? Tem alguém surdo aqui na sala, ou vocês estão também. Tem alguém dormindo. Vocês estão tendo uma impressão auditiva da minha pessoa. Vocês estão sentindo o meu cheiro? Ou a minha caatinga? Não, né? Você está sentindo o cheiro, o meu perfume já deve ter vencido a esse horário. Mas espero que não estejam também sentindo a minha caatinga. Eu espero que não esteja, ou que eu esteja fedendo. Então vocês não estão tendo de mim agora uma impressão olfativa. E nem estão tendo também uma impressão gustativa, ou paladar, ou palatável de mim. Porque não tem ninguém me degustando aqui, não estão tendo esse tipo de impressão também. Assim como não estão tendo uma impressão tátil de mim. Não tem ninguém me tocando de vocês. Então vocês estão tendo dois tipos de impressão minha agora. Visual e auditiva. A impressão é aquilo que acontece no momento imediato, através dos sentidos. E a ideia? A ideia é aquilo que fica depois da impressão. Então, espero que a ideia dessa aula fique na mente de vocês, para que no dia da prova, quando for ser cobrado, vocês possam recordar. O problema é que nem sempre a gente lembra, ou as impressões viram ideias. Às vezes até viram ideias, mas se perdem no mar de ideias e no mar de abobrinhas e de merda que tem na nossa mente, né? Então a impressão ela é viva, ela é forte, ela é imediata. Enquanto a ideia ela é mais fraca. Se eu pedir para vocês imaginarem um elefante agora, vocês conseguem imaginar? Essa ideia que você está tendo de elefante agora é mais forte do que o que vocês estão vendo e ouvindo agora? Não, é muito mais fraca, é muito mais vaga. Mas vocês conseguem imaginar o elefante. Por que vocês conseguem imaginar o elefante? Porque algum dia vocês tiveram a impressão de elefante. Alguém que nunca viu um elefante não pode ter uma ideia de elefante. Então vocês conseguem imaginar o elefante porque um dia vocês viram um elefante. Vocês conseguem imaginar o som de um elefante? É mais ou menos isso, né? É o som do elefante. Por que vocês conseguem imaginar? Porque um dia vocês ouviram. Vocês conseguem imaginar o cheiro de um elefante? Não? Tem alguém que já sentiu o cheiro de elefante? Vocês conseguem imaginar o sabor de um elefante? Alguém aqui já lambeu a tromba do elefante? Não. Alguém aqui já tocou um elefante? Sabe como é que é a pele dele? Alguém já pegou na tromba do elefante? Sabe? Então vocês conseguem ter uma ideia de elefante visual, auditiva. As outras já não sei tanto, se vocês já tiveram. Eu já vi elefante de perto e consigo me lembrar vagamente do cheiro, aliás, da caatinga, né? Não há nada perfumoso o cheiro deles. Não sei o gosto, porque eu nunca comi carne de elefante. E nem sei também
a textura da pele deles, porque eu nunca cheguei a tocar uma. Mas, se você tem a ideia, porque antes você teve a impressão. Agora, se você não tiver a impressão, não tem como você ter. Como é que você explica para um cego de nascença o que é a cor vermelha? Ele nunca viu. Como é que você explica para ele que é vermelho? Não dá para você saber nem que cor que ele enxerga, se ele enxerga. Porque a gente tem a mania de achar que cego está de olho fechado. Ah, então está vendo escuro. Eu não sei se ele está vendo ou tendo a impressão visual branco, preto, ou cor que seja. Eu não sei nem como o cego sonha. Será que ele sonha com imagens? Ou eles só sonham com cheiros, com sons. Então eu não consigo imaginar. E o cego não consegue ter uma ideia de cor, porque ele nunca teve uma impressão de cor, o cego de nascença. Assim como o surdo de nascença. Como é que você vai explicar o som de uma música, a melodia de uma música, para um surdo de nascença? Então, o surdo de nascença não consegue ter uma ideia de som, de melodia, porque ele não teve a impressão. Como é que você explica para uma pessoa que nasceu sem o sentido do olfato, não consegue sentir cheiro? Como é que você explica o cheiro de um perfume para essa pessoa? Como é que você explica para essa pessoa a caatinga de um peido? Não tem como, a pessoa não sente, não tem impressão, então não tem ideia. Como é que você explica para alguém que nasce sem o paladar? Sem o sentido do paladar? Explica para ele o que é salgado e o que é doce. Qual que é o gosto de um pão de queijo, de uma picanha com alho, de uma Coca-Cola? Uma fome desgraçada. Então, a pessoa não consegue ter uma ideia se ela não tem uma impressão. E tem gente que nasce sem o sentido do tato também. As pessoas geralmente têm problemas. Elas, além de não ter o tato, elas têm problema no sistema nervoso, ela não sente dor. Eu falei já também em outras aulas. De uma mulher brasileira que não tem o sentido do tato, ela não sente dor. Ela uma vez sentou no fogão de lenha e assou a bunda dela. Ela quebrou o pé, não percebeu, ficou andando com o pé quebrado, até não quase desacreditar. Ela teve 3 filhos, os 3 foram cesarianos sem anestesia. Vivia queimando as mãos. Oi? Geralmente, quando há complicações, você não pode ter parto normal. Eu, por exemplo, meu primeiro filho, ele, na hora que a bolsa estourou, ele não estava encaixado para sair. Então ele tem que fazer cesárea. Porque senão pode morrer do mesmo tamanho quanto o filho do pai. E se o primeiro parto for cesárea, todos os outros têm que ser. Não necessariamente. Não necessariamente. Minha tia teve uma cesárea e o parto não. O primeiro foi cesárea? Pelo menos é o que eu já tinha ouvido falar. Se você tem o primeiro cesárea, os outros todos têm que ser cesárea. O que eu ouvi falar. Se você tem experiência aí, então. Deve ser que hoje em dia, atualmente, porque eu lembro de quem falou isso com minha mãe. Talvez seja como fosse antigamente. Talvez hoje a ciência tenha mudado o seu pensamento, suas definições desse tipo. Então, outro caso curioso para a gente pensar em impressões e ideias, é o caso do aleijadinho.
O Aleijadinho foi o maior artista barroco da nossa história. E o artista no sentido de escultura, ele fazia muitas esculturas, e em especial esculturas religiosas. Aí pediram para o Aleijadinho fazer uma escultura de um leão, usando como símbolo o leão da tribo de Judá, que é um símbolo bíblico que representa Jesus. Aí ele vai fazer o leão. Ele nunca tinha visto um leão, não tinha impressão de leão. Como é que você faz um leão sem ter visto? Tentaram explicar para o Aleijadinho como era o leão. Aí ele fez a escultura do leão. Saiu um macaco, com a juba. Talvez, na hora que foram explicar para ele, falou, parece aquele bicho do bico leão do gato. Talvez tenha sido isso. E por isso ele fez parecendo um leão com um macaco. Então não tem como você ter ideia de algo que você nunca teve a impressão. E nem toda impressão vira uma ideia forte, uma lembrança que você consegue resgatar. Por isso no dia da prova dá o branco. Você teve a impressão da aula, mas a ideia se perdeu no vazio da sua mente. Acabou? Próxima aula a gente termina aí o date. Vai cair tudo segundo bebê? Oi? Vai cair tudo segundo bebê? Vai cair racionalismo, empirismo e Descartes. Só, certeza? Only this. Empirismo, racionalismo, Descartes e quê? Descartes. Professor. Oi. As